Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Mistério. Tô aqui com meu cafezinho porque tá um frio. No escritório aqui tem bastante árvores, mata, então aqui fica bem mais frio quando dá essas mudanças de tempo, né? Quero conversar hoje rapidinho com vocês sobre a resolução do CNJ 547 que foi publicada no começo desse ano, de 2024, porque tá acontecendo algumas coisas aqui no escritório relacionadas a isso, e essa resolução ela tá gerando um pouquinho de confusão, e eu quero esclarecer algumas coisas essenciais para vocês no encontro de hoje. Bom, olha só, a gente hoje vai falar sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determinou ali, né, essa resolução. Para quem não é muito próximo com as partes técnicas, né, do direito, basta você entender que essa resolução quer dizer o quê? Como se fosse regrinhas, uma recomendação em forma de uma lei. Uma resolução é ato normativo, é norma, então tem que ser seguida. Agora, essa resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ela não caiu de paraquedas na cabeça de alguém que pensou, vamos fazer isso. Não, ela vem todo de um estudo. Então, o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, fez um levantamento, dados do Justiça em números, né? Que levantou que dentre os 83,8 milhões de processos pendentes até o final de 2023, 26,4 milhões são execuções fiscais. Então, as execuções fiscais, elas tomam boa parte do poder judiciário. E por que isso é tão importante? Por que essa informação é relevante para a gente? Porque processo judicial é um serviço público, é um serviço que há gasto de dinheiro público. Então, se a gente está custeando, a máquina pública está custeando por longos e longos anos processos infrutíferos, processos que não dão em nada, que só ocupa espaço no Poder Judiciário, não vai para frente, não acontece nada de relevante, é um gasto de dinheiro público, sim. Então, por isso, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça publicada este ano de 2024, ela vem aí com a intenção realmente de eliminar processos, não todos, mas processos improdutivos, ineficientes, que só estão ocupando realmente espaço nas caixinhas da justiça, tá? Então, qual é o critério? A resolução tá inteiro teor para vocês na descrição do vídeo, mas a questão é extinguir a execução fiscal de baixo valor. O que a lei, essa resolução, ela coloca, né, como baixo valor? Até R$10.000. Primeiro alerta com relação ao valor, R$10.000. Se eu tenho um processo de execução fiscal contra o devedor José, e esse processo de execução fiscal, ele tem vários apensos, ou seja, José está devendo muito mais, então a gente pegou e colocou tudo num bolinho só. Os 10 mil se referem à soma desses processos, quando eles estão juntos. Se não, apresentou lá existe uma ação de execução fiscal, olha o valor. Se for abaixo de 10 mil, o primeiro critério dessa resolução está ok. Então, ele está apto a ser extinto preliminarmente. Agora, não é só ter baixo valor, é que o processo não tenha movimentação útil há mais de um ano. O que seria isso? Não foi localizado o devedor há mais de um ano ou não foi encontrados bens penhoráveis há mais de um ano. Ou seja, o processo está ali, não acha o devedor ou não acha bens, ele está rodando ali, está ocupando espaço no Poder Judiciário, está ocupando fila de despachos, de diligências, enfim, à toa, porque não tem nada produtivo ali. Foi identificado esses quesitos, então está dentro do conteúdo dessa resolução e pode ser extinto. Prática aqui do escritório.
Tem clientes meus que já entraram em contato comigo que o processo foi para a fila de extinção automaticamente, sem eu precisar fazer nada, absolutamente nada. Outros não foi automático e a gente teve que apresentar um pedido, uma manifestação nesse sentido para sinalizar que existe essa resolução, essa recomendação. Só que o ponto que todo mundo está esquecendo e que é muito importante, o processo extingue, ok, mas o débito continua. E olha só, no conteúdo dessa resolução, quando vocês abrirem o link que eu coloquei na descrição, vocês conseguem ler, vocês vão entender tudo. Mas eu quero explicar e dar ênfase aqui, é uma coisa muito importante. Então, não extingue o débito, extingue só o processo. Então, que, por exemplo, o município está te cobrando IPTU, entrou dentro do requisito aí dessa resolução. Tá bom, foi para a fila de extinção, teu débito de IPTU vai continuar. O que o município tem que fazer para repropor uma outra ação? Ele precisa comprovar que te notificou, para avisar para você, olha, fulano de tal, tem um débito aí em aberto com o município e você precisa pagar. A gente tem parcelamento, se você quiser, ou não. Se não tiver parcelamento do município, ele vai só avisar, ó, tem aí um débito, ok? Vai protestar seu CPF em cartório, porque é uma coisa que vem crescendo muito agora, protesto. E essa é uma das modalidades, uma das coisas que essa resolução coloca, que agora o ente responsável pela cobrança tem que fazer antes de entrar com o processo de execução fiscal. Tem que mostrar que tentou protestar o débito em cartório e mesmo assim não resolveu em nada. Então o débito continua. E aí, então, essa ação que foi extinta, ela pode ser reproposta. Só que cuidado, existe o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução, estou consultando aqui para ter certeza. Parágrafo 3º do artigo 1º dessa resolução, que fala sobre o quê? Prazo prescricional. Então, até quando o município, por exemplo, teria para repropor essa ação que foi extinta por causa dessa resolução? Diz a resolução que ele tem o prazo prescricional, que geralmente é os 5 anos, começa a contar da ciência que o município teve de não localização do devedor ou bens penhoráveis, se for o caso, do processo anterior. Então, vai começar dali a contar os 5 anos. O que isso significa? Existem 2 tipos de contribuintes nesse momento, em virtude da resolução do CNJ. Contribuintes devedores que têm processo de execução fiscal em andamento e se enquadram no critério de baixo valor e sem providência útil há mais de 1 ano, o processo vai ser extinto automaticamente ou tem que provocar os autos, fazer o pedido para o juiz de forma expressa. Depende do caso concreto. Ou vai automático ou vai manifestando, intervindo, avisando, alertando, tá. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, o contribuinte que teve o processo extinto por conta dessa resolução e agora, para repropor, teve nome protestado em cartório e tudo mais, ou simplesmente não teve nenhuma dessas medidas, o processo foi extinto por conta da resolução, o município ou o ente, enfim, que seja na questão, estou fazendo do município para ficar fácil o exemplo de uma coisa só. O município repropôs, tinha sido extinto por conta da resolução, baixo valor e sem providência útil. Repropôs essa ação, só que não repropôs cumprindo os requisitos que manda a resolução e também desrespeitando o prazo prescricional. E aí, esse caso aqui desse contribuinte tem que analisar cada caso concreto se há algum tipo de irregularidade. Então, a gente abre mais oportunidades de analisar as execuções fiscais agora, porque a gente tem essa resolução também a ser considerada nos casos em concretos. Então, tem processos anteriores a essa resolução, após a resolução, enfim, uma série de coisas para a gente analisar. Então, se você recebeu algum tipo de notificação em processo de execução fiscal, fique atento à existência dessa resolução
e principalmente busque um profissional da sua confiança para lhe orientar nesses passos, né? E verificar se há alguma coisa a se fazer ou não. Eu vou ficando por aqui, porque hoje é segunda-feira, o escritório aqui costuma ser bem movimentado na segunda-feira, a gente fica organizando as atividades da semana e também dando conta das mensagens, né, que ficaram acumuladas do WhatsApp do final de semana, quando não tem expediente do escritório. Então tem bastante coisas aqui para fazer, bastante clientes para ajudar. Excelente semana para vocês, um abraço e um café.